Voto secreto, com um período eleitoral mais curtinho, o Jornal da Clube quer deixar você, de toda a macro-região, preparado para o dia decisivo. Será que as leis estão na ponta da língua do eleitor? Para não haver dúvidas, nós entrevistamos o juiz Reginaldo Siqueira. Acompanhe. Doutor Reginaldo Siqueira, é sempre muito bom recebê-lo aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado, pela presença, para a gente prestar esse serviço à população. Esse ano a gente tem eleições municipais e a gente sabe, ânimos mais acirrados, porque eleitor e candidato estão bem mais próximos, não é mesmo? Quais os grandes desafios da justiça eleitoral para esse ano, doutor? Felipe, eu é que agradeço o convite de estar aqui para poder esclarecer à população algumas dúvidas sobre a eleição. Muito importante isso, né? Realmente, principalmente em municípios menores, a disputa é mais acirrada, né? Eu sou o juiz eleitoral da Zona 293, que engloba os municípios de Guatapará, Dumont e Cravinhos, né? E nesses municípios normalmente vira uma polarização e os ânimos se acirram. Vai se aproximando a eleição, os ânimos se acirram ainda mais e a gente precisa estar atento, né, para manter a disputa o mais igualitária possível, né? Essa é uma das funções da Justiça Eleitoral. Manter o pleito numa balança para que não haja nenhuma disparidade fora da lei, fora das regras, né? E a gente está atento em vários canais, mesmo a população denunciando ou a gente mesmo tentando identificar algo irregular junto com o Ministério Público para tentar evitar essa disparidade na disputa e que ela seja a mais igualitária possível. A gente recebe constantemente denúncias de eleitores sobre propaganda irregular, principalmente, né? E fazemos uma apuração prévia se realmente procede ou não procede. Se não procede, às vezes o eleitor ele entende que aquilo é irregular, mas na verdade não é. Se não procede, a gente já arquiva de pronto. Se procede, a gente já determina a exclusão da propaganda de imediato. E se ali identificar algo um pouco mais grave, a gente comunica o Ministério Público para que, se identificar um crime eleitoral, coisa assim, né, mova uma ação cabível para, se for o caso, até cancelar a candidatura. Doutor, eleição após eleição, sempre restam dúvidas ou talvez confusões entre aquilo que é permitido ou não no dia da votação, sobretudo aquilo que é crime, né? O que acontece de mais comum entre erros cometidos tanto por candidatos quanto por cabos eleitorais ou eleitores? Essa pergunta é muito importante, Felipe. No dia da eleição não é permitida propaganda de maneira nenhuma, né? O eleitor ele pode manifestar de forma individual e silenciosa a sua preferência a determinado candidato, né? Se ele for vestido com a camiseta do candidato, com um broche, um distintivo. Porém, nada disso pode ter sido uma doação do candidato, né? O candidato não pode fazer nenhum tipo de doação de brinde, broche na camiseta. Então, se o eleitor, por conta dele, ele fez lá um broche, fez um distintivo, fez uma camiseta, aí tudo bem. Você vai falar, mas e como identificar? Tá, uma questão aí talvez de prova, mas ele pode, enfim, a lei permite que ele, de maneira silenciosa, faça essa propaganda. Não é permitida aglomeração de pessoas, né? No dia da eleição, aglomeração de pessoas de maneira nenhuma. Abordagem de eleitores também não é permitida, né? Conhecido como boca de urna, né? Isso no dia da eleição não é permitido, não é distribuição de santinho no dia da eleição, isso também não é permitido. Aquelas propagandas que ficaram, né, em vidro de para-brisa de carro, um adesivo numa casa, isso aí no dia da eleição pode continuar, não há problema. Mas nenhuma propaganda que tenha surgido naquele dia não é possível. Isso não é possível. A eleição é das 8 às 17, né? Nós certamente teremos uma eleição tranquila, que são apenas 2 candidaturas. Primeiro se vota para vereador, 5 dígitos, em seguida para prefeito, 2 dígitos. As nossas urnas são todas muito recentes, com certeza não teremos problemas. Se tiver pontual em uma ou outra, isso é substituído imediatamente, então nós vamos ter problema. Se eventualmente acontecer de ter alguma fila, que eu imagino que não vai, mas pode acontecer, e o eleitor que entrou na escola, né, no local de votação, até às 17 horas ele vai votar normalmente, né, mesmo que ali se estenda um pouco mais, mas não é problema. Claro que se ele chegar depois, aí não é permitida a entrada.
E a votação de maneira tranquila e de maneira consciente, né? Votar realmente naquele candidato que o eleitor entende que tem uma proposta que seja boa para o município, que seja boa para a população. Não se iludir aí com promessas de vantagem pessoal, né? Nada, não é permitido distribuição de cesta básica, nenhum tipo de vantagem ao eleitor. Isso não é permitido. Desculpa. Doutor Reginaldo, no dia da eleição ou durante a campanha eleitoral, o cidadão é um dos principais fiscais que podem colaborar com a justiça eleitoral, não é mesmo? Exato. Até por conta da restrição, né, de estrutura da justiça eleitoral, nós não temos como fiscalizar, né? No meu caso, por exemplo, são 3 municípios, né? A gente não tem como a todo tempo fiscalizar. Claro que se a gente passando a identificar algo irregular, né, a gente toma as providências, mas a população, e ela tem alguns canais, e todos eles mantêm o anonimato, né? A pessoa pode fazer a denúncia e manter o anonimato. Um deles existe um aplicativo, né, que se chama Pardal, ele é específico para denúncia de propaganda irregular. Tem um telefone 1491, SOS Voto, esse também é possível fazer uma denúncia. Pessoalmente, né, aí iria se identificar, mas pessoalmente no cartório eleitoral, se for até lá também, é possível fazer a denúncia. Como eu disse, às vezes procede, né? E isso é compreensível, porque a população não tem conhecimento de toda a legislação eleitoral. Então, às vezes imagina que aquilo é irregular, mas na verdade não é. Eu vou te dar um exemplo. Se uma determinada candidatura, isso acontece, a candidatura foi indeferida, porque o candidato ele faz um registro, né, ele protocola o pedido dele de registro de candidatura, por algum motivo ele pode ser indeferida a candidatura, por exemplo, ele tiver algo na tal da ficha limpa, ele não tem a ficha limpa, vamos dizer, né, é indeferido e ele recorre e vai, né, para o TRE. Enquanto a candidatura dele está pendente de julgamento final, ele pode fazer propaganda. E tem alguns eleitores, a população entende ou acha que ele não pode fazer porque foi indeferido, né? E faz denúncia, tal candidato teve a candidatura dele indeferida, mas está fazendo propaganda. Mas ele pode fazer enquanto não for definitivamente julgado, né? Só um exemplo que eu estou te dando aí, né? Porque às vezes a população entende que mas não é. E a gente faz esse filtro, se realmente a gente identifica que pode ser, a gente vai confirmar se realmente está acontecendo aquela propaganda e a gente, exercendo um poder de polícia, a gente retira aquela propaganda imediatamente. Olha, eu quero acreditar que aquela velha sujeira que a gente vê acontecendo durante os períodos eleitorais, sobretudo no dia da eleição, com santinhos e outras propagandas, elas vão diminuir esse ano por conta das tecnologias. Mas ainda que isso não ocorra, como a gente deve instruir as pessoas a respeito do que é permitido, o que não é, como denunciar também isso? Ainda bem que aquela sujeira lá acabou, né? Aquilo, né? Os candidatos grudavam lá um folheto no poste, em árvore, ponte, viaduto. Isso aí não é mais permitido de maneira nenhuma. O máximo que você pode fazer é a distribuição de santinho, você vê aí pelas ruas. É possível colocar ali uma mesa, uma coisa que seja móvel, e ali, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas nem de veículos, né? É possível, aí chega à noite, retira tudo aquilo, no dia seguinte põe de novo. Mesma coisa, bandeiras, né? Seja móvel, pode colocar, não danificando jardins, praças, coisa do tipo, não há problema. Então isso tudo acabou. Como eu disse, no dia da eleição, nem santinho, né? No dia da votação, nem santinho é possível distribuir. E realmente a propaganda está mais direcionada para rede social, né? Internet, rádio, televisão. Rádio e televisão apenas a gratuita. Não é possível, né, fazer uma propaganda paga em rádio e televisão. Na internet é possível o impulsionamento, é possível aquela prioridade de busca, se você coloca um determinado nome e aí dá prioridade de busca, né? Fora isso, não é permitido. Não é permitido pagar alguém para que coloque no perfil pessoal a propaganda de um determinado candidato. Se o eleitor, a pessoa quiser, por vontade própria, colocar no perfil dele, não há nenhuma proibição. Site de pessoa jurídica ou perfil de pessoa jurídica não é possível, só é possível de pessoa física, desde que seja gratuito, né?
E a maior preocupação da Justiça Eleitoral com relação a isso é a desinformação, né? Este é o maior problema, porque a gente sabe que as mensagens, as notícias são divulgadas, né, como se aquilo fosse uma verdade, e às vezes o eleitor, a população nem se preocupa em tentar apurar se realmente aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, acaba tomando como verdadeiro, divulga para o outro também pega aquilo como verdadeiro, e essa desinformação é ruim para os candidatos, é ruim para a população, é ruim para o resultado, né, porque não vai representar a verdade, né? Então, este é um problema que a gente está atento e identificando algo nesse sentido, né? Principalmente aquela informação que tenta denegrir o outro candidato, a imagem do outro candidato, uma falsa informação, né, com relação a outro candidato, para com isso conseguir um voto, né, com base numa mentira, né? Essa é uma preocupação que a gente tem e que é assim o resultado não específico de uma eleição, isso é resultado de tudo, né? Qualquer assunto aí da vida, a internet ou principalmente as redes sociais tem uma influência muito grande, às vezes pelo lado negativo, né? Eu falo que as redes sociais elas são uma ferramenta muito importante, mas se você não souber usar, você acaba com a sua vida. Você acaba com a sua vida. Então, muita responsabilidade quando for, né, tanto divulgar uma mensagem quanto analisar o conteúdo dela. Rapidamente, para a gente concluir, doutor, nós falávamos disso nos bastidores, né? Ano após ano, cada vez maior o número de abstenções nas votações, né? Claro que isso é um problema social, não eleitoral, não é mesmo? Exatamente. Me parece que, eu não tenho o número exato, mas gira ali em torno de 25%, 20%, 25%. Aí tem vários fatores, eu não sei se existe um estudo específico para identificar esse problema, mas são vários fatores que levam a isso. Mas eu entendo como uma pena que o eleitor faça isso, né? Eu sei que às vezes tá descontente ou está desinteressado, já tentou votar nesse ou votar naquele e as coisas continuam iguais. Só que se todo mundo for pensar dessa maneira, né, o sistema democrático perde o sentido. Então, a gente lutou tanto durante todo, né, esse período depois da ditadura para que a população pudesse votar diretamente no seu candidato, né? Então, eu entendo muito importante que se exercite esse direito que foi conquistado às duras penas, né? Não faz muito tempo, né, que inclusive a mulher nem podia votar, né? Conseguiu esse direito, o direito de ser candidata, né? Então, é uma pena que isso aconteça. Talvez culpa um pouco de cada um de nós, né? Um pouco de cada um de nós, de como é divulgado o sistema eleitoral, de como os candidatos fazem a campanha, né? Eu vejo que quando um candidato ele faz uma propaganda irregular, como a gente estava dizendo, o eleitor identificou uma campanha irregular, ele vai fazer uma denúncia. Se o candidato agora ele já está descumprindo uma regra, né? Você imagina quando ele for eleito, né? Se ele for eleito, certamente esse aí é o perfil dele, certamente essa é a personalidade e que ele vai lá continuar descumprindo regras, descumprindo lei, né? Isso para mim é um ponto importante. Então, realmente a abstenção existe, ela é grande. Importante dizer a questão da justificativa, né? Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral pode justificar o voto, senão depois ele tem um período para justificar, né? Pelo e-título é possível fazer isso, né? O aplicativo e-título é possível fazer no dia ele identifica a sua localização, se realmente você estiver fora do seu domicílio eleitoral, você pode justificar por ali. Mas é isso. Apesar de toda essa abstenção, né? Ainda assim, essas pessoas que não votaram, ou aqueles que votaram em nulo, ou votaram branco, isso não é contado de maneira nenhuma para se eleger um candidato, né? A pessoa fala, vamos votar, eu vou votar em branco porque vai acontecer isso, ou se eu votar nulo vai acontecer isso. Não.
Esses votos eles não servem, esses votos não servem para nada, isso são descartados. Somente os votos válidos mesmo, só no candidato ou no partido, na legenda, eles são computados para eleger um determinado candidato. Então, a conclusão é que o candidato vá pro dia da votação de forma tranquila, né? Sossegada, não vai ter abordagem. Se tiver alguma abordagem, é só fazer uma denúncia, chegando no local de votação, é só fazer uma denúncia e votar consciente e com calma. A gente garante que, pelo menos de minha parte, eu acredito que na totalidade, praticamente totalidade, a votação é segura, a urna ela é muito segura. Essa ideia de que se você votar em um determinado número, o voto vai ser computado para outro candidato, ou na hora da apuração vai ser computado para outro candidato, isso não existe. O que ainda existe um pouco, ou que existia, agora está bem menor, é um eleitor votar no lugar do outro, mas a biometria acabou com isso, praticamente a biometria acabou com isso, né? Fora isso, eu te garanto, né, se a minha palavra, né, você fala, mas e a sua palavra? A minha palavra. Eu te garanto que eu acompanho a eleição há muito tempo, né? Eu te garanto que vai ser eleito aquele que a população quiser, né? A maioria, onde a maioria votar, aquele que vai ser eleito, né? Esqueçam essa questão de fraude em urna, que a urna não é segura, isso é conversa. Juiz eleitoral Reginaldo Siqueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, principalmente pelo serviço prestado a toda a nossa macro-região. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.